Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Meu nome é Clara, e embora sempre tenha considerado minha vida tranquila e previsível, aquele fim de semana mudaria minha existência de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Meu marido, André, sugeriu que passássemos alguns dias na casa de campo da mãe dele, Dona Helena, localizada em um pitoresco vilarejo no Alentejo. Não era a primeira vez que íamos até lá, mas essa visita seria bem diferente. Saímos cedo em uma manhã de sexta-feira, com a bagagem empilhada no porta-malas e uma sensação de expectativa no ar. Eu usava um vestido branco de linho, simples, mas elegante, com sandálias de couro que deixavam à mostra minhas unhas pintadas em um discreto tom de vermelho. Meu cabelo castanho, levemente ondulado, caía sobre os ombros, e um delicado colar de prata adornava meu pescoço. Eu me sentia bem comigo mesma, embora não pudesse prever o que estava por vir. Quando chegamos, o sol já iluminava os campos dourados que cercavam a casa de Dona Helena. A casa, uma construção antiga de pedra, parecia ter saído de uma pintura. Dona Helena nos recebeu com um abraço caloroso, e ao entrar na casa, o cheiro de alfazema e madeira me envolveu. Havia algo acolhedor em seu sorriso, mas também uma centelha de mistério que eu nunca havia notado antes. Enquanto André ajudava Dona Helena com as malas, decidi explorar o jardim. Era um espaço amplo, cheio de roseiras e jasmins que preenchiam o ar com seu aroma inebriante. Aproximei-me de uma fonte no centro do jardim, onde a água caía suavemente, criando um som relaxante. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. É lindo, não é? Virei-me e vi Rafael, o irmão mais novo de André, que havia chegado inesperadamente na noite anterior. Não o via há anos, e agora ele parecia um homem completamente diferente. Alto, com um porte elegante e um olhar penetrante, usava uma camisa branca levemente desabotoada e uma calça escura que destacava sua figura atlética. Sim, é maravilhoso, respondi, tentando não parecer nervosa demais. Sua presença me intimidava de uma forma que eu não conseguia entender. Rafael sorriu e se aproximou, seus passos firmes ressoando nas pedras do jardim. Dona Helena sempre diz que este jardim guarda segredos. Talvez você descubra algum, disse ele com um tom enigmático antes de se afastar, deixando-me sozinha com meus pensamentos e uma sensação estranha no peito. Naquela noite, Dona Helena preparou um jantar delicioso com produtos frescos da região. Sentamo-nos ao redor de uma grande mesa de madeira, iluminada por velas que projetavam sombras dançantes nas paredes. Eu usava um vestido preto justo, simples, mas elegante, que combinava com brincos longos de pérolas. Sentia os olhares de Rafael sobre mim, o que me provocava uma mistura de desconforto e excitação. Durante o jantar, a conversa fluía entre risos e histórias da família. No entanto, em certos momentos, Rafael fazia comentários que pareciam dirigidos apenas a mim. Clara, você sempre teve bom gosto, disse ele enquanto me olhava diretamente. Meu coração disparou, mas tentei manter a compostura. Depois do jantar, André e Dona Helena se recolheram cedo, deixando Rafael e eu sozinhos na sala. Ele serviu-se de uma taça de vinho e me ofereceu outra. É uma boa oportunidade para nos conhecermos melhor, disse ele com um sorriso encantador. Embora soubesse que não devia, aceitei. As palavras entre nós se tornaram mais pessoais, e a maneira como ele falava, tão segura e direta, fazia minha pele se arrepiar. No dia seguinte, enquanto André e Dona Helena estavam ocupados com os reparos na casa, Rafael e eu nos encontramos no terraço. Eu usava um vestido leve com estampa floral que o vento brincava, expondo às vezes minhas pernas. Clara, gostaria que eu te mostrasse a mata próxima? É um lugar que poucos conhecem, propôs ele. Aceitei, pensando que seria uma maneira de clarear a mente.
Caminhamos entre as árvores, o silêncio apenas interrompido pelo canto dos pássaros. Rafael foi atencioso, ajudando-me a desviar das raízes no caminho e parando para me mostrar flores silvestres. Em certo momento, nossas mãos se tocaram, e senti uma corrente elétrica que me deixou sem palavras. Você está diferente do que eu me lembrava, disse ele de repente. Suas palavras me deixaram desconcertada. Você sempre teve um brilho especial, mas agora parece que está ainda mais radiante. Tentei mudar de assunto, mas era evidente que algo estava crescendo entre nós, algo impossível de ignorar. A mata próxima era um lugar que parecia saído de um sonho. Os galhos das árvores formavam um teto natural, e a luz do sol filtrava-se pelas folhas, criando padrões dançantes no chão. Rafael caminhava ao meu lado, sua presença imponente, mas ao mesmo tempo reconfortante. Sentia que o ar entre nós estava carregado de algo mais do que palavras. À medida que avançávamos, ele começou a me contar sobre sua vida, coisas que nunca havia mencionado durante as poucas reuniões familiares em que nos vimos. Ele passou anos viajando, buscando algo que nem ele conseguia definir. Suas histórias eram cheias de aventuras, e, embora eu tentasse manter uma expressão neutra, estava fascinada. Em determinado momento, ele parou e apontou para uma clareira entre as árvores. Aqui era onde eu vinha quando era criança, disse ele, sua voz quase em um sussurro. É um lugar especial para mim. Aproximei-me do centro da clareira, onde um velho banco de madeira parecia esperar silenciosamente. É lindo, respondi, deixando-me cair sobre o banco. A brisa fresca brincava com meu cabelo, e, por um instante, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Rafael sentou-se ao meu lado, seus olhos escuros fixos nos meus. Clara, às vezes sinto que as pessoas passam a vida inteira sem realmente descobrir o que querem. Mas você, parece diferente. Seu comentário me desarmou. Tentei rir, mas minha voz soou nervosa. Não sei se sou tão diferente assim, respondi, evitando seu olhar. No entanto, ele não desviou o dele, e o silêncio que se seguiu foi tão intenso quanto o vento que nos rodeava. Naquela tarde, ao voltarmos para a casa, Dona Helena anunciou que planejava preparar um jantar especial para todos. É nossa última noite juntos antes de vocês voltarem para a cidade, disse ela com seu habitual entusiasmo. Ofereci-me para ajudá-la na cozinha, tentando me distrair dos pensamentos que me atormentavam desde o passeio pela mata. Enquanto cortava legumes, Dona Helena me observava com um olhar curioso. Parece que você está aproveitando esses dias mais do que o normal, comentou ela com um sorriso. Senti meu rosto esquentar sob seu escrutínio, mas tentei disfarçar. É que este lugar sempre tem algo mágico, respondi, tentando soar casual. Mas, mesmo enquanto dizia isso, sabia que a magia que sentia tinha mais a ver com Rafael do que com a paisagem. Depois do jantar, André e Dona Helena se recolheram cedo, cansados das atividades do dia. Fiquei na sala, folheando um livro que havia encontrado em uma das estantes. Não demorou muito para que Rafael aparecesse, carregando 2 taças de vinho nas mãos. Estou atrapalhando? Perguntou ele, com um tom suave, mas cheio de intenção. Não, claro que não, respondi, fechando o livro e aceitando a taça. Ele se sentou na poltrona à minha frente e, por um momento, ficamos em silêncio, com o som crepitante da lareira preenchendo o espaço entre nós. Clara, começou ele, às vezes sinto que nos conhecemos há muito mais tempo do que realmente passamos juntos. Suas palavras eram diretas, e seu olhar me prendia como um imã. Tentei responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Não sei como aconteceu, mas em um momento nossas mãos se tocaram. Foi um toque acidental, breve, mas suficiente para que meu coração começasse a bater mais forte. Retirei a mão rapidamente, tentando recuperar a compostura,
mas Rafael não se mexeu. Você não precisa se sentir desconfortável, disse ele, agora com a voz mais baixa, quase um sussurro. Não estou aqui para complicar sua vida. Sua honestidade me desarmou. Queria responder, dizer algo que quebrasse a tensão que havia crescido entre nós desde o primeiro dia, mas tudo o que consegui fazer foi olhá-lo. Em seus olhos havia algo mais do que atração, havia compreensão, uma conexão que não podia ignorar. Levantei-me abruptamente, deixando a taça sobre a mesa. Já está tarde, disse, evitando seu olhar. Eu deveria ir dormir. Ele assentiu, mas antes que eu pudesse dar um passo, levantou-se e bloqueou meu caminho. Clara, sussurrou, e em sua voz havia uma mistura de desejo e cautela. Não estou dizendo que você deva fazer algo que não queira. Só quero que saiba que estou aqui. Essas palavras ecoaram na minha mente muito tempo depois que me retirei para o meu quarto. Sentei-me na cama, olhando pela janela para o céu estrelado, e me perguntei como havia chegado a esse ponto. Na manhã seguinte, tentei agir com normalidade enquanto tomávamos café juntos. Dona Helena falava animadamente sobre seus planos para o jardim, enquanto André revisava a rota de volta para a cidade. Rafael, no entanto, estava incomumente calado. Nossos olhares se cruzaram várias vezes, mas nenhum de nós disse uma palavra. Quando terminamos o café, Dona Helena pediu que eu a acompanhasse ao mercado do vilarejo. Fiquei aliviada por ter uma desculpa para sair de casa, embora não pudesse evitar sentir a tensão que havia deixado para trás. O mercado estava cheio de cores e aromas, e, por um momento, consegui me distrair enquanto ajudava Dona Helena a escolher frutas e legumes. Mas, mesmo entre a multidão, meus pensamentos voltavam para Rafael e para as palavras que ele havia dito na noite anterior. Quando voltamos para casa, encontrei André e Rafael conversando no jardim. A relação entre eles sempre havia sido cordial, mas naquele momento parecia haver algo mais em sua interação. Rafael me lançou um olhar breve quando entrei, e nele havia um aviso que não consegui entender completamente. Naquela noite, enquanto todos se preparavam para dormir, ouvi uma batida suave na porta do meu quarto. Meu coração acelerou enquanto atravessava o cômodo para abrir. Era Rafael, sua expressão séria, mas carregada de algo que eu não conseguia identificar. Preciso falar com você, disse ele em voz baixa, entrando antes que eu pudesse responder. Fechei a porta atrás dele, minha mente dividida entre a confusão e o desejo de saber o que ele diria. O ambiente no quarto parecia sufocante. Rafael estava parado diante de mim, seu olhar intenso e sério, enquanto eu tentava encontrar palavras para quebrar o silêncio. Não entendia o que o levará a me procurar no meio da noite, mas algo em sua expressão dizia que o que ele tinha a dizer mudaria tudo. Clara, começou ele, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Não consigo mais fingir que não sinto algo por você. Desde que você chegou aqui, tudo o que eu mantinha sob controle começou a desmoronar. Suas palavras me deixaram sem ar. Senti uma mistura de surpresa, medo e uma estranha emoção que eu não conseguia nomear. Rafael, respondi finalmente, tentando soar firme, isso é uma loucura. Somos família por casamento, e, o André. Antes que eu pudesse terminar, Rafael deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Eu sei, Clara. Sei que não deveria sentir isso, mas não consigo evitar. E acho que você também não consegue. Meu coração batia forte enquanto eu tentava processar o que ele acabará de dizer. Sua proximidade era avassaladora, e a intensidade de seu olhar fazia com que tudo ao meu redor desaparecesse. Sem perceber, recuei até que minhas costas encostassem na parede. Rafael levantou uma mão, mas não chegou a me tocar. Seu gesto era uma mistura de contenção e desejo. Não estou pedindo nada de você, disse ele em um sussurro.
Só queria que você soubesse a verdade. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de passos no corredor. Rafael recuou rapidamente, e ambos prendemos a respiração. Os passos pararam, e, depois de um momento que pareceu eterno, afastaram-se. Rafael me olhou uma última vez antes de sair do quarto sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, acordei cedo, incapaz de dormir depois do que havia acontecido. Enquanto me vestia, escolhi um vestido de algodão azul claro que caía suavemente sobre minhas curvas. Queria parecer despreocupada, embora por dentro eu estivesse um caos. Na cozinha, Dona Helena preparava café enquanto cantarolava uma canção. "Bom dia, Clara", disse ela com um sorriso. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada", menti, tentando soar natural. André e Rafael ainda não haviam descido, o que me deu um momento para respirar e tentar me acalmar. Quando Rafael finalmente apareceu, seu olhar cruzou brevemente com o meu antes de se sentar ao lado de André. Tentei evitá-lo, concentrando-me na minha xícara de café, mas sentia sua presença como uma sombra. Mais tarde, Dona Helena sugeriu que fossemos à vila para comprar alguns produtos frescos. "Hoje é dia de feira", explicou ela, animada. André decidiu ficar na casa para trabalhar em alguns documentos, o que significava que Rafael e eu teríamos que acompanhá-la. O caminho até a vila foi desconfortável. Dona Helena falava alegremente sobre seus planos para o jardim, enquanto Rafael e eu mantínhamos um silêncio tenso. Quando chegamos à feira, perdi-me entre as barracas, tentando evitar ficar sozinha com ele. No entanto, enquanto eu olhava algumas flores, senti sua mão roçar a minha ao passar por mim. "Clara, precisamos conversar", murmurou ele. "Mas não aqui." Assenti, sem saber exatamente porquê, e mais tarde, enquanto Dona Helena negociava com um vendedor, Rafael me levou para um canto tranquilo próximo a uma fonte. "Não quero que você se sinta pressionada pelo que eu disse ontem à noite", começou ele. "Mas também não quero que finja que não há nada entre nós." Suas palavras me desarmaram. "Rafael, isso não pode continuar assim. Eu amo o André, mas..." "Mas o quê?", interrompeu ele, sua voz quase um sussurro. "Você sente algo por mim?" Eu não consegui responder. Meus pensamentos estavam confusos, e meu coração parecia bater mais rápido a cada segundo que passava. Naquela noite, Dona Helena nos convidou para participar de uma pequena festa que aconteceria na vila. Era uma tradição local, com música, dança e comida típica. Decidi me arrumar para a ocasião, escolhendo um vestido vermelho que destacava minhas curvas. André me olhou com admiração quando desci as escadas, mas foi o olhar de Rafael que me deixou sem fôlego. Durante a festa, tentei aproveitar o ambiente. Dancei com André, experimentei pratos locais e ri com os demais convidados. Mas, toda vez que olhava ao redor, encontrava Rafael me observando de longe. Era como se ele estivesse esperando o momento certo. Finalmente, quando André se juntou a Dona Helena em uma conversa com alguns conhecidos, Rafael se aproximou. "Posso te roubar para uma dança?", perguntou ele, com um tom suave, mas cheio de intenção. Hesitei, mas antes que pudesse responder, ele já havia pegado minha mão. A música era lenta, e enquanto dançávamos, senti sua mão repousar na parte baixa das minhas costas. Seu toque era firme, mas delicado, e a proximidade dos nossos corpos tornava impossível ignorar a tensão entre nós. "Clara", sussurrou ele perto do meu ouvido, "isso não é só um jogo para mim." Fechei os olhos, tentando não sucumbir à emoção que me invadia. Sabia que o que estava acontecendo era perigoso, mas, naquele momento, tudo parecia desaparecer, exceto ele. De volta à casa, o ambiente estava carregado de emoções. André se retirou cedo, cansado do dia, enquanto eu fiquei no terraço, olhando as estrelas.
Pouco depois, Rafael apareceu, com uma expressão séria. Clara, começou ele, sentando-se ao meu lado. Não posso continuar ignorando isso. Você e eu, há algo que não podemos negar. Rafael, respondi, tentando manter a compostura, isso não pode continuar. É injusto com André, com Dona Helena, com todos. Ele assentiu lentamente, mas não parecia convencido. Só me diga uma coisa, disse ele, inclinando-se levemente em minha direção. Você quer que eu me afaste? Se é isso que realmente deseja, eu farei. A pergunta ficou suspensa no ar, e, embora eu soubesse qual deveria ser minha resposta, as palavras não saíam da minha boca. A pergunta de Rafael pairava no ar, e, embora eu soubesse o que deveria dizer, não consegui falar. A noite parecia envolta em um silêncio sufocante, quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as árvores. Finalmente, levantei-me da cadeira e voltei para o meu quarto, deixando Rafael sentado na escuridão. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Rafael ecoavam na minha mente repetidamente. Meu coração estava dividido entre a lealdade a André e uma atração inegável que eu não conseguia ignorar. Sabia que o tempo estava contra mim, que cada momento sem tomar uma decisão tornava a situação mais perigosa. Na manhã seguinte, o clima na casa estava carregado de uma tensão palpável. Dona Helena parecia não perceber nada, ocupada preparando um café da manhã farto, enquanto André revisava algumas anotações na mesa da sala de jantar. Rafael entrou por último e, quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio percorrer meu corpo. Depois do café, Dona Helena sugeriu que aproveitássemos o bom tempo para passar o dia no lago próximo. André, sempre entusiasmado com a ideia de atividades ao ar livre, aceitou imediatamente. Rafael e eu não tivemos outra opção a não ser seguir o plano. Chegamos ao lago após uma curta caminhada, e a paisagem era deslumbrante. A água refletia o céu azul, cercada por árvores frondosas que ofereciam sombra. Dona Helena estendeu uma manta sobre a grama, enquanto André desembrulhava uma cesta com comida. Tirei as sandálias e caminhei até a margem, deixando que a água fresca tocasse meus pés descalços. Rafael apareceu ao meu lado pouco depois. É um lugar lindo, não é? Disse ele, com uma voz que parecia carregar um significado mais profundo. Assenti, sem coragem de encará-lo diretamente. Enquanto Dona Helena e André se distraíam preparando o almoço, Rafael segurou meu braço suavemente. Vem comigo, disse ele, guiando-me por uma trilha que se perdia na mata. Quis resistir, mas algo em seu tom me fez segui-lo. Caminhamos em silêncio até chegarmos a uma pequena clareira, onde o sol se infiltrava entre os galhos das árvores. Clara, começou ele, com a voz levemente trêmula, preciso saber o que você sente. Não consigo continuar assim, com essa incerteza. Virei-me para ele, minha mente tomada pela confusão. Rafael, isso não é fácil para mim. Eu amo o André, mas você despertou algo em mim que não consigo explicar. Antes que eu pudesse continuar, Rafael deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que eu sentisse o calor do seu corpo. Não estou pedindo que tome uma decisão agora, disse ele em um sussurro. Só quero que seja honesta consigo mesma. Suas palavras me atingiram como uma onda. Fechei os olhos, tentando acalmar o turbilhão dentro de mim, mas, quando os abri, ele estava ainda mais perto. Antes que eu pudesse impedi-lo, Rafael inclinou a cabeça e seus lábios tocaram os meus. Foi um beijo breve, mas cheio de uma intensidade que me deixou sem fôlego. Desculpa, murmurou ele, dando um passo para trás. Não queria te pressionar, mas não consegui evitar. Fiquei ali, imóvel, enquanto ele voltava para o lago. Sabia que havíamos cruzado uma linha e que não haveria volta. O caminho de volta para casa foi silencioso.
André e Dona Helena conversavam animadamente, sem perceber a mudança na dinâmica entre Rafael e eu. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se a culpa que eu sentia começasse a se manifestar fisicamente. Naquela noite, durante o jantar, mal toquei na comida. Dona Helena comentou algo sobre o clima, mas eu mal ouvi. André, preocupado, perguntou se eu estava bem, e respondi com um simples sim que não convenceu ninguém. Depois do jantar, fui para o meu quarto mais cedo, na esperança de encontrar alguma paz. Mas, pouco depois, ouvi uma batida suave na porta. Meu coração disparou quando abri e vi Rafael de pé, com uma expressão séria. Clara, não consigo mais continuar assim, disse ele, entrando antes que eu pudesse detê-lo. Preciso que me diga o que você quer fazer. Olhei para ele, sentindo as lágrimas se acumularem em meus olhos. Rafael, isso não está certo. Nós não podemos. Mas já aconteceu, interrompeu ele. Não podemos fingir que não existe nada entre nós. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Finalmente, tomei uma decisão que sabia que mudaria tudo. Rafael, eu preciso de tempo, disse, com a voz trêmula. Isso não é algo que eu possa resolver de imediato. Ele assentiu, embora sua expressão refletisse decepção. Eu vou te dar todo o tempo que precisar, disse ele antes de sair do quarto, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Sentei-me na cama, olhando para a escuridão pela janela. Sabia que o momento de enfrentar a verdade havia chegado, mas o medo das consequências me paralisava. Nos dias seguintes, na casa de Dona Helena, vivi um turbilhão de emoções reprimidas. Evitava Rafael tanto quanto podia, mas nossos caminhos inevitavelmente se cruzavam. Cada vez que nossos olhares se encontravam, sentia uma mistura de culpa e desejo que me consumia por dentro. Dona Helena, alheia ao conflito interno que me atormentava, anunciou um jantar de despedida para toda a família, incluindo alguns vizinhos próximos. Quero que esta noite seja especial, disse ela com entusiasmo enquanto decorava a mesa com flores frescas do jardim. Assenti mecanicamente, sentindo-me presa em um papel que já não conseguia sustentar. Naquela noite, vesti um vestido verde escuro que destacava meus olhos e caía com graça sobre minha silhueta. André, sempre atencioso, me elogiou quando desci as escadas. Você está linda, disse ele, segurando minha mão. Senti uma pontada de culpa ao olhar em seus olhos, sabendo que meu coração já não era completamente dele. Durante o jantar, a conversa fluía naturalmente, mas eu mal toquei na comida. Minha mente estava em outro lugar, em outro rosto. Quando finalmente o jantar terminou e os convidados começaram a se despedir, Dona Helena me pediu para ajudá-la a arrumar a cozinha. André estava ocupado conversando com um vizinho, e Rafael havia desaparecido. Enquanto lavava os pratos na cozinha, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e o vi. Rafael estava ali, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que me deixou sem palavras. Precisamos conversar, disse ele em voz baixa. Aqui, não, respondi, olhando para a porta para me certificar de que ninguém nos ouvia. Rafael me levou para fora, até o jardim, onde a lua cheia iluminava as roseiras. O ar estava fresco, mas minha pele ardia sob seu olhar. Clara, começou ele, não posso mais suportar isso. Essa situação está nos destruindo. Precisamos tomar uma decisão. Olhei para ele, sentindo as lágrimas se acumularem em meus olhos. Rafael, eu não sei o que fazer, admiti, minha voz tremendo. Eu amo o André, mas você despertou algo em mim que não consigo ignorar. Ele deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que eu pudesse sentir o calor do seu corpo. Então, não ignore, disse ele, sussurrando. Diga que me ama, e encontraremos uma maneira de fazer isso dar certo.
Suas palavras eram uma tentação impossível de resistir. Mas, antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho atrás de nós. Virei-me e vi André, parado sob a sombra de uma árvore. Sua expressão era uma mistura de confusão e dor. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, sua voz carregada de incredulidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael deu um passo para trás, criando espaço entre nós. "André, não é o que parece", tentei dizer, mas até para mim as palavras soaram vazias. "Não é o que parece", respondeu André, sua voz subindo de tom. "Então me explique o que minha esposa está fazendo com meu irmão no meio da noite." Não tinha respostas. As palavras pareciam presas na minha garganta. Rafael tentou intervir, mas André o interrompeu com um gesto brusco. "Eu não quero ouvir nada de você", disse ele, com o olhar fixo em mim. "Eu quero ouvir a Clara." Olhei para ele, sentindo meu mundo desmoronar. "André, me desculpe", sussurrei finalmente, incapaz de sustentar seu olhar. "Eu nunca quis que isso acontecesse." Ele balançou a cabeça, sua expressão mudando de incredulidade para algo mais frio. "Isso não é suficiente", disse ele. "Eu preciso saber a verdade." "Você o ama?" A pergunta me atingiu como um raio. Sabia que minha resposta definiria o resto de nossas vidas. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Dona Helena apareceu no jardim. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando de um para o outro. O momento se quebrou, e André, com uma expressão de cansaço, simplesmente virou-se e voltou para a casa. Rafael observou, mas não disse nada. Dona Helena me olhou com uma mistura de confusão e preocupação. "Clara, está tudo bem?" Assenti, embora nada estivesse bem. Naquela noite, enquanto André dormia em outro quarto, empacotei minhas coisas em silêncio. Sabia que não havia como reparar o dano que eu havia causado. Quando saí da casa ao amanhecer, o ar fresco me envolveu, mas não trouxe consolo. Entrei no carro e dirigi sem um destino claro. Minha mente estava nublada, meus pensamentos giravam em círculos intermináveis. Tudo o que sabia era que eu não podia ficar. Havia cruzado limites que não podiam ser desfeitos, e agora precisava enfrentar as consequências. Depois de horas dirigindo, parei em um pequeno café à beira da estrada. Enquanto tomava um café quente, ouvi uma voz familiar atrás de mim. "Eu não esperava te encontrar aqui." Virei-me e vi Rafael, parado com as mãos nos bolsos. Sua expressão era séria, mas seus olhos refletiam algo mais, uma determinação que eu não havia visto antes. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Ele sentou-se à minha frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Eu não posso deixar que isso termine assim", disse ele. "Precisamos conversar." E enquanto suas palavras quebravam o silêncio, soube que minha história com Rafael estava longe de ter terminado. O que eu não sabia era até onde isso nos levaria. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.